Fala, Jovinho, tudo na paz? Eu me chamo Pedro Lima, professor de matemática da sala de exatas. Nessa sequência de vídeo iremos resolver a UFRR 2026, que aconteceu no dia 30 de novembro de 2025. Antes de mandar bala já na resolução, queria fazer só uns comentários rápidos sobre a prova. Desde 2020 a UFRR deu uma super dificultada e começou a cobrar assuntos que antes não apareciam na sua prova. E desde então, de 2020 até 2025, todo ano aquela era a UFRR mais difícil. Acredito pela primeira vez que isso não aconteceu. Eu acho que a UFRR 2016 não foi mais difícil que o vestibular da UFRR 2015, mas ainda assim classificaria ele como um vestibular difícil. A prova exigiu várias passagens criativas e não era uma prova que você fazia com regra de 3 e bom senso. Então, foi uma prova difícil, mas não acho que foi a mais difícil que nós já tivemos, mas foi uma prova bem criativa, com assuntos novos. Então, acho que essa aí a minha visão no dia do vestibular. Houve ainda uma reclamação geral dos alunos de que realmente eu acho que essa era a mais difícil da prova, como já acontecia há uns anos. Dito isso, vamos à leitura do enunciado. Questão 10. Se f é uma função dos reais para os reais e h reais para os reais, são funções reais não constantes e bijetoras tais que. Então, o que ele quer dizer aqui é nada dará errado. Ela não é o caso constante, ela é bijetora, não é nada muito estranho. Então, se eu somar as funções, ela continua sendo bijetora, assim como cada uma delas individualmente, e é essa parte que mais nos interessa, essas duas propriedades. F composta F mais H resulta em H, e H composta com F mais H resulta F. Então, assim, só para a gente ter de uma forma prática, perceba que quando nós temos F composta com F, sobra um H. E quando a gente tem H composta com H, sobra um F. Então, se você olhar dessa forma, acho que vai facilitar o seu raciocínio mais para frente. Então, eu só irei reescrever essas propriedades, só que agora elas com essa simbologia do H de x, F de x, eu acho que assim faz mais sentido. Então, só reescrevi as propriedades 2 e 3 e vamos raciocinar uma coisa. O que significa olhar para essa propriedade 2 e 3? Significa que se eu chegar aqui nesse x e substituir todo o x na propriedade 2 por 3, ficaria assim. O mesmo valeria na propriedade 3, Se eu substituísse todos os x por 3, ficaria assim. Ou por 5, ficaria desse jeito aqui. Então, quando você tem essa percepção, você tem que entender que se você substituísse o x por outra função, continuaria tendo essa igualdade. Então, existir essa igualdade significa que podemos substituir qualquer coisa no x, seja ele número ou até mesmo a função f, ou a função h, ou a soma das funções, que essa igualdade da propriedade 2 e 3 iria continuar acontecendo. Então, eu entendo isso como uma questão nova na UFRR, porque nós já tivemos questão de teoria de função, nós já tivemos questão falando de sobrejetora e injetora, definição de função, mas o que nós iremos fazer aqui, que é ter duas propriedades e fazer um looping dentro dessas propriedades para ver que coisas novas a gente pode concluir dessas duas propriedades que nos informaram, eu acho que isso é a primeira vez que acontece na nossa prova. Então, seguindo o baile, agora eu irei escolher um x muito especial. No lugar do x, eu irei trocar pela soma das funções e você vai já entender por que eu decidi fazer isso. Então, fazendo essa primeira substituição, nós estaremos olhando para essa conta aqui. Então, no lugar do x, eu troquei o x por f de x mais h de x. Veja que eu estou olhando para a propriedade 2, É a propriedade 2 que tinha um f fora, f mais h dentro, resultando em h. Então, eu peguei essa propriedade, juntei com esse x e quando eu fiz essa junção, joguei um dentro do outro e ficou isso aqui. Agora, nós iremos usar as propriedades 2 e 3 repetidas vezes para ter uma nova conclusão sobre essa função. Então, veja, aqui dentro tinha f com f, então sobra um h. Aqui eu tinha h com h, então sobra um f. E aqui eu tinha h com h, sobrou f. Então, eu reescrevi a conta usando as propriedades e estou olhando para essa nova linha, essa nova verdade. E irei usar a propriedade de novo, do lado esquerdo. Tem f com f, então isso significa que sobra um h. Então, veja qual foi a nossa conclusão. Que h de x é igual a f de x, fazendo essa substituição muito especial que eu escolhi fazer. Se h de x é igual a f de x, eu irei retornar as minhas propriedades. Irei reescrevê-las agora
sem a função f. Onde tem a função f, vou colocar a função h, para ficar tudo com a função h. Então, reescrevendo aquilo que nós já tínhamos, só que agora sabendo que f é igual a h, então teremos h de x mais h de x é igual a h de x. Ou seja, chegaremos em h de 2h de x é igual a h de x. Isso significa que esse h, o que tem dentro do seu parênteses, é isso a coisa, né? E do lado direito, o que tem dentro do parênteses do h é isso aqui que eu destaquei em rosa. Então, essas duas coisas destacadas em rosa têm que ser iguais. Portanto, 2h de x é igual a x. Então, descobrimos que o h de x é igual a x sobre 2. E agora, com essa nova conclusão, é muito fácil responder a questão que era qual o valor de h de 2026. Então, se eu substituir no lugar do x 2026, teremos 2026 dividido por 2, gabarito, então, letra C de casa. Fala, Jovinho, caso essa resolução tenha te ajudado, não esqueça de mandar para algum amigo vestibulando. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente te ajuda. Um cheiro no cangote, é nóis!